Hoje nós vamos iniciar uma série de ministrações nesse período que antecede a Páscoa. Eu tenho certeza que esta palavra vai impactar o teu coração, porque ela já falou profundamente ao meu. E assim, eu creio que o Senhor deseja que você também receba esta palavra aí no teu coração. Palavra de Deus, a cruz de Cristo, a maior expressão de amor. A maior expressão de amor. E eu convido você a abrir sua Bíblia comigo nesta noite. Nós vamos fazer a leitura no livro de Isaías, lá no capítulo de número 52. Isaías, capítulo 52, a partir do versículo 13. E depois nós leremos todo o capítulo 53. E que esta palavra encontre o teu coração nesta noite, como uma terra boa, como uma terra onde o Senhor deseja ministrar poderosamente a sua palavra e fluir da sua graça sobre a sua vida. Isaías 52, 13 até o 15 e depois o capítulo 53. E a palavra do Senhor diz assim: vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será levantado e erguido e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que nele não lhe foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto terro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós voltou ao seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito.
Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Esse texto ele me emociona todas as vezes que eu leio. Ele enche o meu coração de gozo, de alegria, por conta da representação clara, completa, dada pelo profeta Isaías, daquilo que seria o sofrimento vicário, a cruz de Cristo. Eu fiz algumas considerações a respeito da cruz de Cristo e eu gostaria de compartilhá-las com você nesta noite. Eu entendo que a cruz de Cristo é a mais eloquente expressão do amor de Deus por mim e por você. É a maior expressão que Deus, o Pai, poderia ter para conosco. E de dizer que Ele nos ama. A cruz de Cristo também não foi um acidente, mas ela foi um projeto de Deus. Desde a eternidade, Cristo veio ao mundo para morrer. Ele foi morto desde a fundação do mundo. Ele desceu a esse mundo para ser o nosso substituto, para ser o nosso representante, para ser o meu e o seu fiador. Isso é a cruz de Cristo. A cruz sempre esteve no coração de Deus, sempre esteve diante dos olhos de Cristo, e Ele jamais recuou da cruz. Ele sempre olhou para ela e sabia que aquele era o seu destino. A cruz foi o seu gesto mais profundo de sacrifício. Ele deixou a sua glória, Ele deixou o seu trono, Ele esvaziou-se, Ele tornou-se homem, servo, foi perseguido, foi preso, foi açoitado, foi cuspido, foi pregado numa cruz. Sendo Deus, Ele se faz homem. Sendo Senhor, Ele se faz servo. Sendo santo, Ele se faz pecado. Sendo bendito, Ele se fez maldição. Sendo o autor da vida, Ele dá a vida. E aí tem uma pergunta que nós fizemos neste início de série de mensagens a respeito da Páscoa, para que fique muito claro para você entender de uma vez por todas a obra que Cristo projetou para você, que Ele trouxe para a tua vida, meu amado e amada do Senhor. Você que está aqui me ouvindo, que ainda vai ouvir essa mensagem, que ainda não se rendeu a esse Senhor, Ele deu a sua vida. Ele era Pai, Ele era Senhor, Ele era Rei. Ele abriu mão de toda a glória dEle para vir a este mundo, para dar a vida dEle por mim e por você. Mas tem uma pergunta que muitas vezes nós fazemos e achamos que temos a resposta dela, e aí colocamos culpa em algumas determinadas questões que a gente vê na Bíblia como acontecendo quando vemos, por exemplo, aquele filme A Paixão de Cristo, ou outros filmes que relatam esse tempo de Páscoa. Nós começamos a condenar pessoas, a dizer foram os romanos, a dizer foi Pilatos, foram os religiosos da época. Quem levou Jesus para a cruz? Quem levou Jesus à cruz? A morte de Cristo não foi determinada por fatores circunstanciais.
Aprenda isso de uma vez por todas. Nenhuma circunstância poderia levar Cristo à cruz. Cristo não foi morto porque os sacerdotes o prenderam. Cristo não foi morto porque o Sinédrio o sentenciou e porque Pilatos o entregou. Cristo não foi morto porque os judeus o acusaram, nem porque Judas o traiu, nem porque Pedro negou, ou porque os soldados o pregaram na cruz. Então, quem levou Jesus à cruz? A resposta está no texto que nós acabamos de ler. Os nossos pecados levaram Cristo Jesus à cruz. O meu e o seu pecado levou Cristo Jesus à cruz. Versículo 8 diz assim: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Levou sobre si o pecado de muitos. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O que matou Jesus não foram os açoites, nem os soldados, nem o suplício da cruz. Fomos nós, os nossos pecados. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele foi moído pelos nossos pecados. Na cruz, ele se envolveu e bebeu o cálice da ira de Deus por conta do pecado. Na cruz, ele foi feito pecado por nós. A espada da lei caiu sobre ele, pois ele era o nosso, o meu e o seu substituto. Ele nos substituiu na cruz. Segundo, além dos nossos pecados levarem Jesus à cruz, o Pai o levou à cruz. Versículo 6 diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 10: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus não foi à cruz porque a multidão sangue sedenta, que estavam com sede de sangue, gritou: crucificam, crucificam. Ele não foi à cruz porque os sacerdotes o entregaram por inveja, ou porque Judas tenha o traído por ganância, ou porque Pilatos o sentenciou por covardia, lavando as mãos, e os soldados o pregaram naquela cruz por crueldade. Ele foi à cruz porque o Pai o entregou por amor, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E terceiro, além dos nossos pecados, o Pai, o próprio Jesus, se deu voluntariamente. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores tomou sobre ele. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, versículo 10. E o verso 11 diz: o seu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. O apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Eu espero que nesta noite, esse tempo pascal que nós estamos iniciando, onde traremos mensagens a respeito desta obra redentora do Senhor,
que esse amor possa te constranger. E você possa olhar para Ele e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu desejo o Senhor, eu desejo viver na Tua presença, eu desejo muito mais o Senhor, eu quero Te servir, eu quero Te amar, eu quero conviver contigo em todo o tempo da minha história. Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Neste tema de abertura, o que Jesus sofreu? Que tipo de sofrimento Ele suportou? Nós vamos fazer uma introdução maior, uma palavra um pouco mais extensa nesse culto de abertura, para que você efetivamente possa entender exatamente o que foi a obra da cruz. Além de ser por conta de pecados que eram nossos, nós deveríamos pagar, porque o Pai deu Ele por amor e porque Ele mesmo se entrega, o que efetivamente é a cruz. Jesus suporta ali o sofrimento moral e espiritual. O seu sofrimento foi de uma forma repulsiva. A palavra do Senhor que nós lemos diz que ao vê-lo, as pessoas escondiam o rosto. O seu sofrimento não produziu compaixão nos outros. E dele não fizeram caso. Ele teve uma experiência íntima e longa com o sofrimento. Homem de dor, que sabe o que é padecer. Além desse sofrimento ser repulsivo, ele sente também dentro dele uma rejeição. Verso 3 diz que ele era o mais rejeitado dos homens. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Diz a palavra de Deus que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Além dele ser rejeitado por aqueles que eram parte dele, a sua família, ele também foi rejeitado pelos religiosos da sua época. Esses religiosos da época de Cristo chamavam ele de fanático, chamavam ele de mentiroso, de blasfemador, de pecador, de beberrão. Até de endemoniado falaram que ele era, que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebu. Ele foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu. Aquela mesma multidão que o aplaudia quando ele realizava milagres, o rejeita. Diante de Pilatos, gritam a todos os pulmões: crucificam, crucificam, caia sobre nós o sangue dele. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas. Herodes, Pilatos, escarneceram dele. Ele foi rejeitado também pelas autoridades do judaísmo, o Sinédrio. Há uma forja, acusações falsas contra ele. Cospem no seu rosto. Ele foi rejeitado até pelos seus apóstolos, aqueles que ele escolheu para andar com ele. O rejeitam. Pedro o nega. Judas trai. E os outros demais abandonam, fogem. Ele foi rejeitado pelo próprio Pai. Quando Deus lançou sobre ele as iniquidades, ele foi feito pecado por nós. E nesse momento, ele se sentiu o desamparo de Deus e gritou: Deus meu, por que me desamparaste?
por que me abandonaste? Mas hoje ele ainda é rejeitado. Apesar de toda a história ser conhecida, apesar dos filmes e longa-metragens acontecerem hoje em dia ainda, ele ainda é rejeitado. Ele é rejeitado quando amamos mais o pecado. Ele é rejeitado quando nós nos calamos. Ele é rejeitado quando nós não cumprimos exatamente a vontade dele. Ainda quando rejeitamos a obra redentora do Senhor que veio sobre as nossas vidas para trazer uma eterna aliança para cada um de nós. Além de ser rejeitado, ele sofreu pela humilhação. Verso 3 diz: e com um de quem os homens escondem o rosto, o sinédrio humilhou, cuspindo no rosto de Cristo. Os soldados o humilharam, o açoitando, colocando na sua cabeça uma coroa de espinhos. Ele foi humilhado, tendo que carregar uma cruz pelas ruas da cidade de Jerusalém. Ele foi humilhado pelo vozerio da multidão ao pé da cruz. A Bíblia diz que ele foi humilhado até a morte, e morte de cruz. Ele foi humilhado na cruz quando ele pede água e lhe dão vinagre porque ele tinha sede. Jesus suporta também todo tipo de sofrimento físico. A Bíblia diz que o semblante dele ficou desfigurado. Não havia beleza nele. Ele não tinha aparência de formosura. Sabe por quê? Porque a nossa feiura espiritual, pecadora, estava sobre ele. O seu corpo foi ferido. Ele ficou ensanguentado. Toda a nossa tragédia foi lançada sobre ele, sobre Cristo. Ele sofreu torturas cruéis. Ele ficou aflito, diz o texto, ferido, oprimido, traspassado, moído, sofreu castigo, ficou cheio de pisaduras. Ele foi moído e enfermo. Na noite em que ele foi preso, a sua alma estava angustiada, até a morte. Sendo o libertador, ele foi preso. Sendo santo, ele foi escarnecido como um criminoso. Sendo o Criador, a criatura gospe no seu rosto. Agora ele já ali na cruz, machucado pelos açoites, seu rosto todo ensanguentado, ele empreende a longa caminhada do Calvário. A sua fronte está ferida, sangrando, o seu corpo febril lateja, dilacerado de todas as formas. A maior marcha da história, não com rodas dos carros de guerra, nem com o estrupido febril dos cavalos, mas o ruído dos passos de um homem, andando sobre o peso do seu próprio martírio. Jesus marcha e vai ali para aquele lugar, rumo à morte, para que nós pudéssemos ter vida.
Jesus é erguido ali de uma forma vertical, as suas mãos foram rasgadas, os seus pés pregados. Foram 6 horas de vergonha e de horror. E ali ele suspenso entre a terra e o céu. Ele dá o seu último brado, dizendo: entrego nas tuas mãos, Pai, o meu espírito. Isaías 53, versículo 5 diz que ele foi ferido. Ferimentos, para o contexto bíblico, tem uma definição de um cirurgião, que podem ser classificadas de algumas características. A primeira é uma contusão. Então, quando a gente lê ali no texto, é uma ferida produzida. O que é uma contusão? Segundo os historiadores bíblicos, é uma ferida produzida por um instrumento grosso e cego, não sem corte. Essa ferida resultaria de um golpe com uma vara, que foi exatamente o que Miqueias profetizou. Ferirão com vara a face do juiz de Israel. Mateus, lá no capítulo 26, diz que o esbofetearam. Um dos guardas deu uma bofetada em Jesus. Segunda expressão aqui nesse contexto é laceração. Lacerar é um ferimento produzido por um instrumento que rasga, que corta. A laceração dos tecidos era o resultado dos açoites, e estes tinham tornado os romanos nesse quesito expert de como fazer isso. Os instrumentos que eles utilizavam: o chicote romano era uma tira de couro com várias extremidades, cada uma com uma ponteira de metal. E Pilatos tomou Jesus e o mandou açoitá-lo. O seu corpo foi lacerado, a sua carne foi rasgada. Esse foi o sofrimento dele. Não bastasse isso, teve também a penetração. Trata-se de um ferimento profundo causado por um instrumento pontiagudo, uma lança. Também poderia ser da forma como foi feita a coroa dele, através de um arbusto que era um espinho, que fez sangrar a cabeça do mestre. A Bíblia diz que tomaram um caniço e davam com ele na sua cabeça. Mateus 27:30. Houve perfuração. Perfuração ou perfurar do latim é passar através. As mãos, os pés, o lado. E aí faz a parte final dessa mensagem que eu quero trazer para você, como Jesus reagiu diante do sofrimento da cruz. Como ele reage? Ele se entregou como sacrifício. A morte de Cristo foi substitutiva. Ele foi à cruz no nosso lugar. Nós é que deveríamos ter suportado aqueles açoites. Nós deveríamos ter carregado aquela cruz. Mas ele tomou o nosso lugar. Ele não tinha pecado, diz a palavra. Nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele, como cordeiro, foi levado para o matadouro. Ele foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi feito ferido. Ele não abre a boca aos seus algozes.
Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abre a boca. Ele se entregou. Ele voluntariamente foi para a cruz. Ele intercedeu pelos seus algozes. Levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Em vez de vingar-se, de falar impropérios e desejar que eles sofressem dano, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. A gloriosa recompensa da cruz. Essa é a mensagem que você deve guardar no teu coração. Jesus venceu a morte. Aleluia. Ele venceu a morte. Ele veio a este mundo para morrer, para dar a sua vida por nós, mas glórias sejam dadas ao nome de Cristo Jesus, porque Ele venceu a morte. Ele tirou o arguilhão da morte, Ele matou a morte. A morte agora não tem mais a última palavra. Tragada foi a morte na sua vitória. A vitória de Cristo Jesus. Estamos vivendo um tempo de muitas mortes. Mas essa morte física não nos separa do amor de Deus, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer exatamente isso: nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Ele verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele ressurgiu, aleluia. Nós iniciamos falando de Páscoa com essa mensagem de ressurreição e vamos finalizar lá no domingo de Páscoa, declarando que a morte foi vencida. A morte foi vencida. O nosso Pai, é esta proposta que Ele nos traz: vencer a morte. Ele nos deu a vida, e uma vida em abundância, para que nós vivamos nele, separados para ele, para o louvor da sua glória, possamos também um dia vencermos a morte física e vivermos na glória com ele. Ele rompeu os grilhões da morte, ele abriu o túmulo de dentro para fora, ele conquistou para nós a imortalidade, aleluia. Você e eu, aqueles que creem, reinarão com ele em vida, disse o Senhor. Jesus remiu um povo para Deus. Você que acredita na obra da cruz, você que tem o Senhor como Senhor da sua vida e Salvador, Ele te remiu para trazer você como povo dele. Ele nos comprou pelo seu sangue. Ele tirou-nos da maldição, da escravidão, do império das trevas, da potestade de Satanás, do jugo do pecado. Agora somos livres, somos filhos de Deus. Agora temos a justificação. Somos perdoados. Temos toda a justiça de Cristo na nossa conta. A cédula que era contra nós foi rasgada na cruz do Calvário. E o Senhor nos deu vida. Somos filhos herdeiros, adotados na família de Deus. Jesus chamou um povo para si. Você é dele. Você pertence a ele. Você que rendeu a sua vida a ele, a sua vida está nas mãos dele. E ele, a palavra do Senhor diz que verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. É exatamente isso, amado. O Senhor olha para você e se vê satisfeito pela tua vida. Que assim seja, que você seja alguém que o honre, que esteja diante do Senhor em todo o tempo.
Que você anuncie essa obra redentora que Ele veio um dia fazer, que Ele doou, Ele sofreu sim todo aquele escárnio para o nosso bem, para que nós pudéssemos ter vida. O verso 11 do texto em que lemos, do capítulo 53 de Isaías, diz que por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Eu e você fazemos parte disso. Há um texto escrito na palavra de Deus lá no livro de Hebreus, onde o autor vai dizer assim, lá no capítulo 12, versículo 2: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo acaso da ignominia de todo o processo que ele passaria. Pela alegria que estava proposta, ele suporta. E esse é o convite que ele faz para mim e para você nesta noite. Renda a sua vida a Ele, entregue a sua vida a Ele, confia nele. Tudo Ele vai fazer. A recompensa de Jesus na cruz, todo aquele sacrifício, a recompensa é você. A recompensa sou eu. A recompensa que Ele tem, a alegria que Ele tem, é o meu e o seu arrependimento. É a sua volta, é a minha volta para Ele. É a minha e a sua conversão. Rejeitar Jesus significa crucificá-lo de novo, e isso é impossível. O sacrifício dele foi feito uma única vez. Basta que você olhe para Ele e diga: Senhor, eu entrego a Ti a minha vida. A minha vida está nas Tuas mãos. Eu sou Teu de agora em diante. De hora em diante eu quero Te servir. De hora em diante eu quero viver para Ti. De hora em diante eu quero cumprir aquilo que eu tenho colocado diante do Senhor como projeto de vida. Eu quero te convidar nesta noite a receber Jesus, se você ainda não o fez. A trazer-lhe para a sua vida, para que a sua vida seja repleta de alegria. Não importa o que tempo você está vivendo, que momento da sua vida você esteja vivendo. Cristo suportou tudo por você. Tudo por mim. Ele me ama. Ele ama você. Você é a sua recompensa. Hoje, o Pai quer lhe trazer a Jesus, para que Jesus fique feliz, alegre, celebre. E a Bíblia deixa muito claro que o arrependimento, a volta de um pequenino, de um desse desgarrado, de um desse que estava longe, que estava distante, de um pródigo que estava vivendo fora dos padrões do Pai, a festa no céu. Porque esse meu filho, meu amigo, estava morto e agora vive. Que nesta noite você possa reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Nós estamos iniciando essa jornada rumo à Páscoa. É necessário relembrar a você. Talvez você diga assim: pastor, toda essa palavra, toda essa mensagem eu já tinha ouvido. Tudo isso já estava latente no meu coração, já estava na minha vida. Mas o convite para você nesta noite é outro. O convite para você nesta noite é você reconhecer Jesus. É olhar para a cruz de Cristo e saber que ela te salvou
E foi o plano do Pai de resgatar a mim e a sua vida. Que você agora possa reconhecê-lo e consagrar a sua vida a Ele. Dedicar a Ele em todo o tempo. Não importa como você esteja. Não importa como a sua vida esteja diante do Senhor. Ele pagou um alto preço. Ele pagou um preço caríssimo para que nós pudéssemos ser um com Ele e uns com os outros. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em você, Ele pensava em mim, Ele pensava na humanidade como um todo. E Ele desejava nos ver redimidos pelo seu sangue, lutando assim o bom combate, para que nós pudéssemos um ao outro, ajudando-os lado a lado, trabalhando, edificando, rompendo barreiras pelo amor, para que o nome de Jesus fosse proclamado e exaltado em toda a terra. E essa é a proposta que o Senhor tem para as nossas vidas. Igreja Metodista em Itaim Paulista, uma família para pertencer.